Olha o que ele está falando. Pena que eu não consigo. Aqui. Ele admite que em rede nacional, que a G que está acontecendo entre Israel e a Palestina não é por causa do povo palestino. Agora, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Esta guerra é por causa de Jerusalém e por causa da mesquita de Al-Aqsa. Ela não é pelo povo palestino, por Gaza ou pelo povo de Gaza. هذه معركة القدس والأقصى وليست معركة غزة ومعركة الشعب الفلسطيني أو. Olha o que ele falou em rede nacional, que eles querem defender a parte deles de Jerusalém e a mesquita de Al-Aqsa. Sabe por quê? Sabe por quê? الأهل في غزة هذه معركة القدس والأقصى وليست معركة غزة ومعركة الشعب الفلسطيني أو. Alguém sabe por quê, irmãos? Porque eles sabem que Israel quer construir. Israel quer construir o terceiro templo. E o que eu falei lá no início? Lá no início, que tudo que foi planejado em torno do Hamas foi para que houvesse aí a criação do Estado palestino, mas Jerusalém quer construir o terceiro templo. E quem vai usar o terceiro templo, irmãos? Quem é que vai usar o terceiro templo? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 24. O anticristo se assentará no templo, parecendo ser Deus, e será adorado como um Deus. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ele fará alianças com muito por uma semana, e na metade da semana ele vai quebrar a aliança, e sobre as asas da abominação virá o assolador. Isso é mais... Veja, meu irmão, é o líder do Hezbollah que está dizendo publicamente o que a Bíblia afirma. O templo, é pelo templo que o iníquo vai usar, que está havendo toda essa revolução entre Israel e seus adversários. Está mais claro do que nunca. Só não enxerga isso quem está no sono da indolência, né? É por isso que eu tenho falado com vocês. Irmãos, nós somos a geração que não provaremos a morte física. Nós não iremos descer uma sepultura. Nós não iremos descer a sepultura. Nós não iremos descer a sepultura. Não vai ter culto fúnebre para o nosso corpo. A qualquer momento nós estaremos assentados na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia. Ô glória! Ô glória a Jesus! Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. Está muito perto o dia da nossa redenção. Só não enxerga isso quem está no sono. E aí, irmãos, eu vou rebater aqui duas falas. Uma da cantora Léa Mendonça. Vocês viram que a Léa Mendonça falou que nós devemos deixar Israel de lado?
E outra foi do pastor Augusto Nicodemos, que também falou que Israel, como se Israel fosse uma coisa do passado. E eu vou dizer para vocês, é muito preocupante o posicionamento de pastores querendo deixar Israel de lado. É muito preocupante. Muito preocupante. Você já parou para imaginar, porque a Léa Mendonça influencia uma multidão de pessoas, está dizendo que Israel, como que se hoje nós somos o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus, mas, biblicamente, nós somos enxertados através da morte. O enxerto foi feito através da morte de Jesus. Se Jesus não tivesse morrido, não haveria enxerto. Mas os salvos hoje foram enxertados na videira. Israel é o plano, irmãos. Tudo começa e tudo termina. Tudo começa e tudo termina dentro de Israel. E veja que Augusto Nicodemos representa não só a igreja presbiteriana, um teólogo presbiteriano, como muitos são influenciados pela teologia de Augusto Nicodemos. Ele é uma sumidade, é um doutor em conhecimento bíblico. Agora, o camarada dizer que Israel seria como se fosse algo do passado? Irmãos, Deus se manifesta. Presta atenção à importância de Israel. A importância de Israel. Deus se manifestou ao mundo através de Israel. No Antigo Testamento, Jerusalém era o umbigo do mundo, o centro. E aí nós temos a palavra centrípeto e centrífugo, de centrifugar na Bíblia. Então, veja bem, o que é o centrípeto? Israel é o centro do mundo. E como a glória de Deus está no templo, no Antigo Testamento, a glória de Deus era um imã que atraía os povos a conhecer o Deus de Israel. Irmãos, leia a Bíblia. A glória, isso é o centrípeto. Então, é como se Jerusalém fosse o epicentro, o imã que atraía os povos a conhecer a Deus. O único profeta na Bíblia que saiu de Israel para falar sobre Deus foi Jonas. Deus não mandou nenhum sacerdote, profeta, rei sair de Israel para falar sobre ele. Os povos vinham em Jerusalém para conhecer o Deus de Israel. Os povos vinham em Jerusalém. E pasme, Jesus pregou para judeus, viveu no meio de judeus e veio para judeus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Não o receberam. A oportunidade passou aos gentios? Passou. Agora, presta atenção. Deus se manifestou ao mundo através de Israel, habitou o templo, se transformou o imã da glória de Deus, estava ali atrás dos povos. A glória de Deus se retirou no Monte das Oliveiras, Ezequiel capítulo 10. A Bíblia vai dizer, antes de Nabucodonosor destruir o templo em Jerusalém, a glória de Deus se retirou e foi para o Monte das Oliveiras e subiu. Aí veja bem, Jesus é a glória encarnada, João 1,14. Nós vimos e o verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus nasceu em Belém de Judá para se cumprir a profecia e ele encarnou, a glória de Deus encarnou. Jesus implantou um reino espiritual. Um reino espiritual. Jesus morre na cruz. Através da morte, abre o caminho para o enxerto dos gentios. Porque se você não sabe como é feito o enxerto na árvore,
a árvore tem que sangrar para ser enxertado. A morte de Jesus que nos trouxe o privilégio de sermos enxertados no projeto de Deus de salvação. Agora, olha que coisa tremenda, irmãos. Jesus morreu. A glória de Deus foi retirada no Monte das Oliveiras, Ezequiel capítulo 10. E Jesus foi assunto aos céus no mesmo lugar. Atos capítulo 1, Jesus está no Monte das Oliveiras e a glória de Deus vai voltar novamente para o céu. Quando os discípulos olharam para Jesus, eles ficaram atônitos, porque Jesus ele subiu e ele desapareceu. E aí, olha o que foi dito. Os anjos vieram e disseram: varões galileus, por que estão olhando para cima? Este Jesus que dentre vós foi tomado hoje, da mesma forma que o viste ir, ele virá novamente. Glória a Deus. E Jesus voltou. Agora vem outra palavra que surge em Jerusalém, a inauguração da igreja. Irmãos, a inauguração da igreja foi em Atos 2. Em Atos 2, a igreja foi inaugurada no cenáculo em Jerusalém. O surgimento da igreja foi em Jerusalém. E veja que, de repente, veio do céu como um som veemente, impetuoso, e encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito. Aí foi a transição. A glória de Deus não habita, mas em concreto agora começa a habitar na igreja. Mas começou aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Até os confins da terra. Agora, olha a importância de Israel. Se Israel não fosse importante, a igreja fosse mais importante, eu quero perguntar aos teólogos, aos pastores, que estão dizendo que Israel não é importante, por que uma nação que não existia mais, desde o ano 70 da era cristã, surgiu milênios depois, em 14 de maio de 1948. E por que, depois do surgimento dessa nação, nunca conseguiram varrer Israel do mapa? E por que essa nação tem mais de 50% da riqueza do mundo? Se Israel não é mais importante, eu queria que esses pastores me informassem por que Israel ressuscita em um só dia. Em um único dia, se cumprindo a profecia de Isaías 66:8, quando o profeta perguntou: quem jamais viu tal coisa, ou quem viu coisa semelhante a essa? Poderia uma nação nascer em um só dia? Mas Sião estava com dores de parto e deu à luz a filhos. Israel ressuscitou aos olhos do mundo em um único dia, dia 14 de maio de 1948. E aí vem um povo agora, sem conhecer a Bíblia, sem conhecer profecia, falar para deixar Israel de lado. Irmãos, infelizmente, são pessoas que não conhecem nada de profecia, muito menos de Bíblia. Se Israel ressuscitou, ela ressuscitou para o cumprimento de tudo que está escrito na profecia, principalmente para o terceiro templo ser erguido e ser profanado pelo iníquo, como está em Daniel 9, as 70 semanas, como está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, como está registrado na palavra, vai se cumprir. E veja que o líder do Hezbollah está dizendo que todo o conflito não é pelos palestinos e por Gaza, é por Jerusalém e pela mesquita de Al-Aqsa. Isso quer dizer que Israel quer tomar e construir o terceiro templo, o anticristo. Se isso não é profecia, eu não sei em que mundo o povo está vivendo, não, meu irmão. E aí, a igreja é a menina dos olhos do Senhor hoje. A igreja é a menina dos olhos de Deus.
A igreja vai ser guardada da tribulação. A igreja será guardada da tribulação. E aí eu pergunto, por que Deus vai levantar 144 mil judeus para pregar na tribulação, se Israel não tem mais importância? E veja que os 144 mil judeus que pregarão no juízo, a Bíblia diz que são selados, são pessoas consagradas e separadas. A nossa mente, ela foge de muita coisa que a gente só vai compreender na eternidade. Agora, presta atenção na importância de Israel. Eu estou explicando para vocês aqui. Eu estou explicando para vocês. A glória de Deus se retirou em Zacarias, em Ezequiel capítulo 10, para o Monte das Oliveiras. Jesus foi assunto no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Agora eu pergunto, onde é que Jesus vai vir? No Armagedon. Aonde é que Jesus vai voltar no Armagedon? Alguém sabe aqui? Aonde é que ele vai colocar seus pés? Qual é o primeiro lugar que ele vai colocar seus pés na batalha do Armagedon? No Monte das Oliveiras. Veja que é um marco de ida e de volta. No Antigo Testamento, antes do templo ser destruído, Deus revelou a Ezequiel que a glória de Deus se retirou para o Monte das Oliveiras. Jesus foi assunto ao céu no Monte das Oliveiras. E Jesus vai voltar com a igreja. Eu e você estaremos lá com corpos glorificados. Apocalipse capítulo 19, versículo 12 seguinte. Nós estaremos lá com corpo glorificado no Monte das Oliveiras em Israel. Aleluia. E glória. Deus seja louvado. Meu Deus, meu Deus. Eu amo a tua palavra, Senhor. Eu amo a tua palavra. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmão, saia dessa mentalidade da hipergraça. A ira de Deus está vindo. E Deus está permitindo tudo isso acontecer para a sua ira se manifestar. Aleluia. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a sua palavra. Aleluia. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a sua palavra. Glória a Deus. Irmãos, eu preciso falar de dois assuntos aqui. Glória a Jesus. É muito forte esse vídeo do líder do Hezbollah e a fala do líder, né, do Donald Trump para os seus